Quem acompanha minha coluna sabe que eu vivo denunciando aqui casos de doutrinação em sala de aula, seja no ensino fundamental, médio ou nas universidades. Mas agora, nos últimos tempos de pandemia, do ano de 2021 para cá, quando começou a vacinação, também tenho denunciado muitos casos dentro e fora das universidades de perseguição, segregação a pessoas que por algum motivo não quiseram ou não puderam se vacinar contra a Covid. Pois agora, um movimento de professores livres pelo Brasil, que se chama Pró-Livres, publicou uma carta-manifesto contra o ativismo vacinal e o segregacionismo sanitário nas universidades públicas do Brasil. Eu convidei, então, um professor de uma universidade pública federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que integra esse movimento para explicar melhor essa carta-manifesto e também o que está acontecendo nas universidades brasileiras. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e te convido a continuar nesse vídeo para assistir a entrevista. Eu estou aqui então com o professor Edson Pinhaton, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é da área de engenharia de computação e é integrante desse movimento Pró-Livres, Professores Livres pelo Brasil, que tenta garantir liberdade dentro das universidades. Professor, obrigada por aceitar esse convite para falar aqui com os assinantes, com os leitores, com os seguidores da Gazeta do Povo e trazer para nós informações do interior das universidades, né? A gente ouve falar muito, mas em função dessa carta que vocês lançaram agora, uma carta manifesto contra o ativismo vacinal e o segregacionismo sanitário nas universidades públicas do Brasil, a gente vê que realmente o negócio está muito intenso ainda, a militância dentro das universidades. Então, queria que você rapidamente se apresentasse para a gente poder conversar sobre essa carta e sobre o movimento Pró-Livres. Bom dia, Cristina. Eu agradeço muito o convite para falar sobre esse assunto, que realmente é muito importante e está afetando toda a comunidade acadêmica, né? Professores, alunos e servidores. Então, efetivamente, a gente tem que tomar uma atitude contra isso, né? Então, o Pró-Livres, falando um pouquinho do Pró-Livres, né? Ele é um movimento de professores de direita que iniciou as suas atividades em 2019 e busca fazer um contraponto a essa hegemonia da esquerda nas universidades, principalmente nas universidades federais, mas também estaduais e particulares, enfim, né, de uma forma geral. Particularmente nessa questão do passaporte, que ficou, digamos assim, muito forçada, né, nos últimos tempos, nós nos vimos, assim, primeiro, vários dos nossos membros foram afetados diretamente, né? E nós vimos a questão da, digamos assim, como essa exigência esdrúxula estava, digamos assim, afetando também vários alunos. Então, nós nos vimos, digamos assim, obrigados a fazer um movimento mais forte para, digamos assim, informar a sociedade do que está acontecendo e, enfim, entrar em contato com atores políticos para, enfim, tentar conseguir algum tipo de apoio, algum tipo de manifestação que efetivamente consiga nos dar um tipo de respaldo. E foi nessa ideia que a gente bolou essa carta aberta que chegou até você. Eu queria ler aqui rapidamente os 2 primeiros parágrafos da carta, que eu acho que para quem está nos assistindo vai explicar exatamente o que vocês pretendem externar aqui, né? E aí a gente fala também do timing, o porquê agora a divulgação dessa carta. Então tá lá na introdução, né, a carta, como eu disse, a carta manifesto contra o ativismo vacinal e segregacionismo sanitário nas universidades públicas do Brasil, pela liberdade e garantia dos direitos fundamentais da Constituição Federal. Aí achei interessante que vocês colocam logo de cara ali o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí vem o inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso está na Constituição Federal de 1988. E aí vem os 2 parágrafos que eu queria mencionar aqui, ó. Após 2 anos completos de epidemia de Covid-19 no Brasil, enfrentamos ainda várias sequelas de decisões autoritárias, equivocadas,
ilegais e, inclusive, inconstitucionais, tomadas por gestores públicos responsáveis pela administração de emergência sanitária. Essas sequelas envolvem problemas relacionados não só à economia, à segurança alimentar, à alfabetização e à educação em geral, mas também com sérias e inadmissíveis violações aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, que são justamente aqueles que estão ali garantidos no artigo 5º da Constituição, né? E aí, no segundo parágrafo da carta, que é longa, extensa e traz toda uma fundamentação, diz assim: em que pese já tenha sido estabelecido o fim da emergência sanitária de saúde pública de importância nacional, sanções aos não vacinados continuam e avançam. Trabalhadores são expulsos de seus locais de trabalho, servidores públicos são exonerados, estudantes são impedidos de se matricular em universidades e pais são impedidos de verem seus filhos. Estes são apenas alguns exemplos das consequências da exigência da apresentação de certificado de vacinação por parte de governos estaduais, municipais, instituições federais de ensino e até de entidades privadas. E aqui eu já faço uma observação, porque eu gravo muitos vídeos, faço muitas entrevistas aqui na minha coluna na Gazeta do Povo, denunciando casos de pais, de professores, de servidores que estão sofrendo represálias, pessoas comuns que precisam renovar seus documentos, carteiras de habilitação, que fazem todo o processo online, pagam as taxas e na hora de tirar a foto ou fazer a biometria são impedidos de entrar numa sala de serviço público do Detran porque não tem o tal do passaporte vacinal. Ainda que a sala esteja vazia, que eles estejam de máscara, usem álcool em gel, não vão colocar ninguém em risco, estão com exame de saúde, né? Às vezes comprovante de que não tem Covid, estão negativados para Covid, mas nada importa. Então, é uma tentativa muito clara de controle. Eu acho que isso é uma coisa que a Carta Manifesto evidencia bastante, né? Mas eu queria entrar no ponto específico aqui, esse segundo parágrafo que eu li, que é a história do impedimento de matrícula para alunos, porque a gente sabe que agora, fim de maio, início de junho, vai começar o ano letivo de 2022 nas universidades que estão com o cronograma atrasado em função de lockdowns, né? Tem estudante sendo impedido de se matricular? Sim, então isso está acontecendo em diversas universidades, na verdade, né? O que acontece? A gente teve o atraso do cronograma acadêmico, então várias universidades vão começar agora o ano de 2022, o primeiro semestre de 2022. E para fazer a matrícula, eles foram, digamos assim, surpreendidos com essa exigência de anexar o comprovante vacinal, né? Enfim, o passaporte vacinal no requerimento de matrícula. Bem, mas não é apenas esse o problema, esse foi um dos problemas. O outro é o quê? Várias universidades estão retornando às atividades presenciais. Entretanto, uma das exigências para que as pessoas retornem às suas atividades presenciais é também a apresentação do passaporte vacinal nas suas unidades, enfim, de atuação diária. O que também é tão, digamos assim, errado, né? Então, contra a lei, como pedir o comprovante vacinal para os estudantes. Porque eu acho bom a gente realçar, porque muita gente ainda usa o argumento de mas é em prol da coletividade. Primeiro que a gente não está mais em emergência sanitária, isso já foi declarado, teve carnaval, todo mundo foi para a rua sem máscara, vamos parar com a hipocrisia, né? Isso vem sendo colocado nos jornais, pelas autoridades, em suas entrevistas, em suas redes sociais, isso vem colocado de forma pública e já não é de hoje. Foi final de abril, então já tem quase um mês que acabou a emergência sanitária no Brasil. Mas tem também a história de não ser obrigatória a vacina. Cada um decide o que quer. É óbvio que ninguém vai sair contaminando os outros, ou se sair claramente cometendo um crime sanitário, digamos assim, ele pode ser punido criminalmente, mas a lei não nos obriga a nada. Então, há muita confusão, inclusive, infelizmente, uma militância dentro do Ministério Público, e a gente viu vários promotores aí coadunando com essas decisões arbitrárias de reitores, de diretores de escola, de prefeitos, de governadores, e causou muita confusão entre as pessoas. Mas não está tendo muita forma de se livrar disso, né? Eu recebo mensagens, às vezes, de estudantes ou de pais que estão recorrendo à justiça. Alguns conseguem, né, um habeas corpus, não é habeas corpus, é um mandado de segurança, né, o termo jurídico.
conseguem mandado de segurança para conseguir fazer a matrícula, mas sofrem represálias e uma segregação muito grande, um constrangimento muito grande, né? Isso, exatamente. A própria questão de ter que pedir um mandado de segurança, uma liminar, né? Porque pede com caráter de liminar, porque tem um período curto ali para as matrículas, né? Tudo isso já é um constrangimento para a pessoa, né? Então, a gente vê que, no caso das universidades, né, elas usam o dispositivo constitucional da autonomia universitária para tudo, né? Então, na verdade, eles usam esse dispositivo como se fosse uma soberania, praticamente, né? Não é autonomia, porque é muito claro, o dispositivo constitucional diz a autonomia em relação a questões acadêmicas, de ensino, e a administração dos recursos internamente na universidade. E aí eles usam isso como um mantra para fazer qualquer tipo de arbitrariedade. Como se estivessem acima da lei, né? Exatamente. E é o que nós estávamos falando anteriormente. Não tem nenhuma lei que obrigue a pessoa a se vacinar. Bem, se não há essa lei, não tem como eu exigir o passaporte de vacinação, correto? É uma consequência lógica, né? Então, eles deturpam, desvirtuam esse conceito da autonomia universitária para justificar o injustificável, que é essa exigência do passaporte vacinal. Aí, quais foram os casos mais absurdos que você ouviu falar ou acompanhou no Brasil? Porque eu já denunciei aqui, por exemplo, que eu recebi informações de pais de alunos que eram, por acaso, os melhores alunos da turma e que não estavam podendo frequentar as aulas por impedimento, né, dessa exigência do passaporte vacinal, não tinham tomado vacina, e aí não nos cabe julgar por que tomaram ou não a vacina. Isso é uma outra conversa. Mas eles têm o direito de decidir o que querem para a sua saúde, para o seu corpo, né? Enfim, a Constituição garante essa liberdade. Mas tiveram que trancar matrícula, porque iam ser jubilados, e alunos, inclusive, que estavam se formando. Então, olha só o prejuízo para o mercado de trabalho brasileiro. Os melhores alunos de algumas universidades, de alguns cursos, tiveram que abandonar sua formatura ou atrasar sua formatura, vão demorar para chegar no mercado de trabalho, por causa de uma exigência autoritária de um reitor aqui ou ali, um professor, um diretor, um coordenador de departamento, enfim. E a gente tem também os casos de professores e servidores punidos, né? Você citou aí a questão da exigência de presença, acho que em reuniões, em sala de aula, e que não estão podendo, então ficam nesse limbo jurídico, né? Eles têm estabilidade garantida por concurso público, enfim, pela lei mesmo do servidor público, mas não podem trabalhar por causa dessa autonomia, né, dessa diretriz, dessa ditadura dos reitores de esquerda, que fique bem claro, jamais um reitor de direita iria tolher a liberdade de quem quer que fosse. E aí a gente está nesse momento de limbo mesmo, porque a emergência sanitária caiu e parece que, por causa dessa autonomia, ninguém mexe com essas decisões das universidades. Exatamente. E tem alguns recursos na justiça, né, que tentam barrar esse tipo de autoritarismo. Um caso emblemático foi o que aconteceu na UNB, né, que tentaram instituir o tal do selo, né, que lembra Universidade muito de Brasília, né? a Universidade de Brasília, que justamente lembra muito um período passado não tão distante, né? A Então, Gazeta do Povo fez uma reportagem, eu, inclusive, trouxe essa reportagem para dentro de um vídeo para divulgar ainda mais. Eles tentaram implantar um selo, os alunos, servidores e professores, né? exatamente. Teriam que carregar junto com a sua identidade de estudante, ou de professor, ou de funcionário, um selo, sou vacinado, aquele ali não é, eu sou melhor, aquele ali é pior, né? O segregacionismo, que a gente faz essa analogia, obviamente, com a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Alemanha, em relação aos judeus, que tinham que carregar a estrela de Davi no peito para saber se é judeu, né, fica para lá, ou vai ser preso, ou vai para campo de concentração, enfim. Mas acabou caindo essa medida, dada a repercussão negativa mesmo. Exatamente. Então, lá, digamos assim, houve um remédio jurídico para se evitar esse disparate, né, que estava se fazendo lá. Mas se vê em outros lugares do país. Então, por exemplo, aqui no Sul, existe, por exemplo, na Universidade de Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, estava se exigindo passaporte também para funcionários acessarem nas dependências da universidade para, por exemplo, participar de reuniões, enfim, para organizar o novo semestre, por exemplo, né? E aqui mesmo na própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul também há essa exigência de passaporte para
se ingressar nas dependências. Então, a gente vê que isso está espalhado pelo Brasil, não é localizado, e é justamente por essa questão que você bem mencionou, né, Cristina, que é o alinhamento ideológico da maior parte dos reitores, né, de esquerda, que fazem esse segregacionismo, que é o que interessa a esse povo aí da esquerda, né? Aí eu recomendo quem está nos assistindo depois procurar, eu vou deixar o link para quem é assinante da Gazeta do Povo no artigo que acompanha esse vídeo. Mas eu recomendo que leia essa carta. Você pode até explicar, professor, como ter acesso a essa carta, porque ali tem todo o detalhamento também legal. A lei que instituiu a emergência sanitária no Brasil, quando ela caiu, os questionamentos que foram feitos jurídicos por partidos políticos, a rede de sustentabilidade, né? A rede de sustentabilidade está por trás dessa ditadura das universidades federais. Então, é importante que as pessoas saibam disso para saber em quem votar também, que partido escolher, né, na hora de votar, o que eles fazem, quem luta pelas nossas liberdades e quem vai contra as nossas liberdades. Mas, sem entrar em mais detalhes, só queria entender o timing da carta. Por que exatamente agora, fim de maio? Tem a ver com a matrícula, mesmo período de matrícula dos alunos, ou com o fim da emergência sanitária? Na verdade, é um conjunto de fatores, né? O principal, digamos assim, o disparador foi o fim da emergência sanitária. Então, a gente já estava pensando em fazer um manifesto, né? Mas a gente pensou, vai cair tudo, enfim. Como as medidas autoritárias não só não caíram, como elas, digamos assim, se tornaram mais rígidas ainda, a gente falou, a gente tem que fazer um movimento, temos que tomar uma atitude. E aí, digamos assim, esse conjunto de fatores nos motivou a fazer essa manifestação e chamar a atenção do público e mostrar efetivamente o que está acontecendo, esse absurdo que está acontecendo, né, nas universidades. Eu sei que isso foi disparado pelas redes sociais, né? Vocês mandaram para contatos da imprensa, imagino que alguns veículos de imprensa, como a Gazeta do Povo, aqui através da minha coluna, se interessaram por divulgar a carta. Onde mais? Como as pessoas têm acesso a isso? A gente tem uma página no Facebook, a página do ProLivres. Eu posso te passar, de repente, você pode disponibilizar ali no site. ProLivres mesmo, se procurar no Facebook, encontra. Encontra, ProLivres. Então, a gente postou lá e nas nossas redes, né? Particulares, digamos assim. Para finalizar, professor, explica o que é o ProLivres. No começo dessa entrevista, você mencionou que é um movimento de professores, começou nas universidades públicas em 2019, mas explica um pouco melhor o que vocês pretendem com esse movimento, se há gente do Brasil inteiro fazendo parte dele, qual é o tamanho que ele ganhou. Bem, nós começamos bem pequenininhos, né, com professores aqui do Rio Grande do Sul e do Pará. De norte a sul. De norte a sul do país. E logo em seguida, conseguimos adeptos de praticamente quase todos os estados do Brasil agora, né? Principalmente temos muitos pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro também, mas também muitos do Nordeste, Sergipe, da Paraíba. E o ProLivres, ele busca justamente fazer um contraponto a essa hegemonia da esquerda nas universidades públicas. Mas a gente acabou estendendo, essa foi uma ideia inicial, né? Mas a gente acabou estendendo, porque várias outras pessoas, tanto de universidades particulares também nos procuraram, e professores do ensino médio, do ensino fundamental. Então, a gente estendeu um pouco, digamos assim, a abrangência do ProLivres, e todas essas pessoas são muito bem-vindas, né? Estão nos procurando, e além de fazer esse contraponto, né, a hegemonia da esquerda na educação como um todo, a gente busca também fazer propostas. Não adianta só a gente criticar, né? Então, a gente apresenta propostas. Então, a gente está, digamos assim, à disposição, por exemplo, do governo federal em ajudar com propostas para melhorar a educação de uma maneira, digamos assim, intelectualmente e academicamente honesta. Porque o que a esquerda faz intelectualmente desonesto, né? A forma como eles fazem a manipulação das informações e a lavagem cerebral dos estudantes e dos acadêmicos de uma forma geral é algo intelectualmente desonesto. Então, a começar pela limitação da literatura mesmo, né? Nas universidades não se oferece literatura, um contraponto, literatura que vá contra, por exemplo, o marxismo, né? A gente vê isso, faltam livros até nas bibliotecas. Exatamente. Então, justamente a gente busca fazer um contraponto a isso, né? E apresentando propostas. Uma das propostas que nós temos, e aí é muito ligada à minha área, porque nós temos professores de diversas áreas, né?
do domínio do conhecimento. Eu sou engenheiro de computação. Então, eu atuo muito em ligação estreita com a indústria, colaboração com a indústria. Né? Então, isso a gente vê muito lá fora, em países desenvolvidos. Por exemplo, eu fiz o doutorado na Suécia, e na minha universidade, lá na Suécia, existia assim, uma simbiose fortíssima entre universidade e indústria. Então, o conhecimento acadêmico ele era diretamente passado para a indústria, e aquilo já se transformava em produtos, em bens e serviços, em prol da melhoria da vida da sociedade. Né? Então, esse também é um dos pilares nossos, é transformar o conhecimento acadêmico em algo que seja aproveitado efetivamente pela sociedade. Né? Então, é nesse bojo que as nossas atividades elas têm se desenvolvido. E nós agradecemos muito essa oportunidade, né, Cristina, de poder falar um pouquinho do ProLivres aqui contigo, que tem uma audiência aí gigantesca. Ótimo, e eu já convido quem está nos assistindo a compartilhar essa entrevista, a falar do ProLivres, Professores Livres pelo Brasil, esse movimento que envolve professores universitários de universidades públicas e privadas, como o professor Edson falou aqui, e também agora escolas, imagino que públicas e privadas, de ensino médio até ensino fundamental, porque como vocês sabem, né, quem me acompanha sabe, a gente vive denunciando doutrinação nas escolas, doutrinação nas universidades, essa militância, enfim, cerimônias de formatura, onde os reitores fazem discursos políticos, ideológicos, feiras de livro, onde só se oferece literatura pró-aborto, a favor do comunismo, né, idolatrando líderes da esquerda como Che Guevara, que era um assassino, né, machista, homofóbico, e as pessoas não conhecem a história e saem, né, ainda mais os jovens, saem seguindo tudo aquilo ali, porque obviamente tem os professores como norte e são mal orientados, infelizmente, ou orientados apenas para um lado. A gente precisa conhecer os dois lados, né? Essa que é a verdade, para saber para onde quer seguir, que valores a gente quer ter junto, né, da nossa caminhada profissional também. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço pela disponibilidade de agenda. Eu sei que a vida de professor é tão agitada quanto a de jornalista, então imagino aí que tenha muito serviço pela frente. Desejo sucesso. Obrigada por essa conversa. Muito obrigado, Cristina. Estamos à disposição. Te agradeço também por assistir até agora. E se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, faço o convite para considerar entrar para a nossa comunidade. Se você me acompanha só pelas redes sociais, acesse o link para uma promoção muito especial de assinatura nesse ano tão especial também, né, de eleição. Você acessa pelo QR Code da tela ou pelo link na descrição do vídeo. Sendo assinante da Gazeta, além de ajudar a patrocinar um jornalismo único no Brasil, pautado por convicções conservadoras, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, produzido por mais de 40 colunistas. Alexandre Garcia, Luiz Ernesto Lacombe, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Tameia Danelon, Daniel Lopes, são vários os colunistas da Gazeta. Eu também estou lá nesse time e te espero no jornal.